Bom dia, queridos telespectadores. Hoje é um dia muito especial e, como diz o nosso rei Roberto Carlos, o amor é uma fonte inesgotável de inspiração. No dia de hoje, comemoramos o início da Copa e o Dia dos Namorados. O futebol pode sim ser a metáfora do amor e o amor pode ser a metáfora do futebol. Ambos valem a pena. São cheios de detalhes, de dificuldades e surpresas. O amor é futebol. É alegre feito futebol e nesse dia ele é mais futebol do que nunca. Com tática ou sem tática, o que vale é jogar, tentar, se arriscar. Errar faz parte do jogo. Todos nós estamos aptos a participar e arriscar. Escolher um jogo a dois não é fácil, mas não deixe de acreditar no amor. Certifique-se que os jogadores têm os mesmos valores para que possam entregar seu coração. Afinal, entregar o coração a alguém que merece, esse sim é o nosso gol de placa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos telespectadores. Como vocês estão vendo, o amor está no ar aqui no Vitrine RS, nessa manhã de quinta-feira. Esta manhã que parece uma manhã de primavera, não parece uma manhã fria, gelada, úmida do nosso inverno, e sim aquele sol esperançoso, aquele calor. E vem no dia certo, Dia dos Namorados. Doutora Silvia forte no clima do Dia dos Namorados, com Roberto Carlos de fundo e com essa linda comentário, esse lindo dizer sobre como é o amor. E para ajudar nessa questão de explicar o que é o amor e como se acontece, temos hoje grandes convidados aqui, Dr. Luiz Carlos Lafonte Coronel, nosso médico psiquiatra, já veio muitas vezes no nosso Vitrine RS, é uma honra ter o nosso doutor aqui novamente, e a nossa amiga Doris Helena Santiago Cunha, diretora executiva do Encontre Assessoria. Estávamos comentando, antes de começar o Vitrine RS, eu estava comentando com o Dr. Luiz Carlos que quando ele veio aqui nas outras vezes, nós falávamos de drogadição, falamos de morte, no caso do Bernardo, né? E hoje, nesse dia lindo, com todo esse clima, a gente vai falar de vida, nós vamos falar de amor. Então, começa sempre com chimarrão, aquele chimarrãozinho, já começa fazendo chimarrão com amor. Senta no sofá com amor, olha para o Vitrine RS com amor, porque eu tenho certeza que talvez não, digamos que quase certo, um pouquinho a mais, porque depende muito de N fatores. Você que ainda não encontrou o seu amor, com a ajuda dos nossos convidados, talvez após essa 1h30 de programa, encontrará, quem sabe, sua alma gêmea, ou quem sabe aquele amigo que sempre estará ao seu lado, que às vezes é muito melhor que um amor superficial. Mas o nosso foco hoje é a alma gêmea. Então, por isso, a sua participação é imprescindível para o nosso programa. Através do Facebook, Vitrine RS, só clicar lá, Vitrine RS, vai aparecer todos os vitrines que já apareceram, estão lá gravados, tem um link, você que quer ver algum programa que já passou. E também pelo WhatsApp, 8585-2037, a sua participação é importante. E pelo e-mail www.vitriners@terra. Teremos outro e-mail também na sequência, no próximo programa eu direi, mas vitriners@terra.com.br. Esse é o nosso e-mail, a gente quer a sua participação, a sua crítica também para nós é importante, a sua crítica construtiva. Muitas vezes aqui a gente faz N críticas, né, doutora Silvia? Com certeza, Rodrigo.
E esse E é amor aqui necessário. todo no ar, o que vai ser, o que é o comentário aqui nosso do dia? Então, Rodrigo, como a gente está falando hoje, né, sobre amor, a gente já conversou com os nossos convidados e com tantas pessoas que a gente vai encontrando, que essa semana realmente, como foi comentado na terça-feira, é uma semana particular para o povo brasileiro. Afinal, o povo brasileiro é um dos poucos povos que comemora o Dia dos Namorados em junho, né? No dia 12 de junho, amanhã é dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, quer dizer, quem é fiel, quem acredita, né? Mas muito antes de a gente pensar em encontrar a alma gêmea, ou seu namorado, ou quem sabe, o seu companheiro que vai lhe acompanhar pela vida toda, é importante que a gente se ame, né, Rodrigo? Porque eu acredito que a pessoa só dá o que ela tem. Várias vezes a gente já conversou aqui sobre isso, mas a pessoa só dá educação quando ela tem educação. E eu falo em educação para lembrar assim, que nessa semana também a gente está recebendo vários visitantes e é importante, a gente já chamou várias vezes aqui esse assunto, né? Para que a gente mostre o que o povo brasileiro tem, que é conhecido por ser um povo apaixonado pela música, por tudo isso, quer dizer, o próprio Roberto Carlos, aí hoje que está também nos acompanhando, é conhecido mundialmente, não é por nada que é considerado o rei, quer dizer, é de Jerusalém ao Brasil, aos Estados Unidos, sempre faz muito sucesso, agrada a alguns, desagrada a outros, como em qualquer relação. Isso é importante. E a gente sabe que esse é um assunto muitas vezes muito delicado, porque a pessoa às vezes passou por um trauma, teve uma perda, mas ela não pode perder a esperança. A esperança é a característica e está muito forte na nossa bandeira, quer dizer, a cor que predomina a nossa bandeira do Brasil. Então, vamos ter essa esperança, mas vamos chamar os comerciais rapidinho e voltamos já já. É com grande prazer que nós voltamos agora no Vitrine RS, nesse dia tão especial, com um assunto sobre relacionamentos. E nós temos o prazer de receber dois grandes convidados, Dr. Luiz Carlos Lafonte Coronel, médico psiquiatra, e Doris Helena Santiago Cunha, diretora executiva da Encontre Assessoria. Nesse intervalo, a gente também brinca aqui no Vitrine RS. Eu acabei de receber um WhatsApp de um amigo dizendo: hoje é um dos dias mais felizes, Silvinha, porque eu vou conseguir assistir o Jogo do Brasil com a minha namorada, feliz e sem reclamar. Então a gente começa esse quadro de hoje perguntando para o nosso doutor Luiz: será que futebol atrapalha tanto assim os relacionamentos? Bom dia e muito agradável estar de volta ao Vitrine. Rodrigo, Silvia, a minha companheira de tema e debate hoje, a Doris. Um assunto muito legal de ser tratado. Eu diria o seguinte, me lembrei do saudoso escritor e psicanalista Ciro Martins. Ele dizia que quando a pessoa está mal, ela se atrapalha até com as calças. Não era bem calça que ele dizia, a verdade. O Ciro era um grande escritor nativista, né? Do gaúcho a pé. Então, quando o casal está mal, até o futebol atrapalha. E esse está comemorando que está um dia bom. Ele vai poder passar ali com a namorada, assistir o jogo, etc. Então, assim é nas relações. Se a relação não está pautada em boa base, e a boa base de qualquer relação não é só amorosa, social, de amizade, profissional, se chama confiança, que te dá segurança. Ninguém consegue, o ser humano ele é muito sensível a qualquer coisa que mexa com a sua segurança, que é o desejo maior de qualquer pessoa, mais do que de amor. Por isso há tanto sadomasoquismo. As pessoas, em nome de uma segurança pretensa, acabam se submetendo a condições desfavoráveis, nos casamentos, nos namoros, nas relações de um modo geral.
para ter alguém que imaginariamente vai protegê-los. Vai ser um poderoso, vai resolver todos os males, né? Que é um sonho de qualquer um. Então, se a base não é confiança, se é desconfiança, insegurança, aí tudo atrapalha. Não é só o futebol. Aí atrapalha o churrasco, aí atrapalha a corrida, aí atrapalha a ginástica. Já acompanhei casos que a pessoa milimetrava, literalmente, os passos da outra. E hoje, com a tecnologia muito avançada, isso aí coopera para os dois lados, para o bem e para o que não é tão legal. Então, tem um tipo de celular que te diz onde tu foste, a que horas tu foste e o endereço, viu, Rodrigo? Não, mas eu não tenho esse problema. Eu não tenho ninguém. Então, né? tu imagina alguém que está desconfiado de seguro e que dá um celular desse para outra pessoa. Então, ela tem todo o mapa diário da pessoa. E não só suficiente com isso, às vezes a desconfiança chega a tal ponto que cronometra, por isso eu falei em tempo. Não, mas tu foste em tal lugar, mas academia. Mas é 1 hora, aqui mostra 1h30. Por que doutor? Quer dizer, é um beco sem saída, porque a base é falsa, a base é neurótica, que não é, digamos, não há confiança, não há segurança. Por que, doutor? Quando tu conhece uma pessoa, quando tem assim, tu conhece alguém especial e tu quer partir com um relacionamento, por que as pessoas têm mania de fazer isto que acabaste de falar? Começar a lapidar. Tu não vai mais... Essa pessoa, ainda, como tu falaste, ainda foi para academia, mas não, agora tu para de ir na academia, eu vou parar de ir no futebol, os amigos, tu deixa de ter relacionamento com teus amigos. Por que disso? Isso é saudável? Não é? Continuando o que eu estava dizendo. Então, se não há confiança, há medo, há ameaça de que apronte, de que não proceda corretamente. Então, uma técnica universal e humana, faz parte de todas as pessoas, é o controle. Então, tu não vai em tal lugar, porque é uma ameaça tu ir em tal lugar. Ou tu não vai tanto tempo, porque é uma ameaça ficar muito tempo. E assim por diante, são técnicas de controle. Tem um grande autor que trabalha muito com família, sob orientação analítica. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o paradigma que frequentemente se instala, que não é legal, até muitas vezes doentio, neurótico, entre os casais e nas famílias, é o da posse. Então, se tu é dono do outro, então tu dispõe do outro da maneira que tu queiras. Doutor, uma das coisas que Mas chama isto atenção... é uma relação doentia. Seja quem exerce o poder de mando, de dono, seja quem se submete. Na verdade, assim... será que não existe no início, quando as pessoas estão se conhecendo, não estou nem falando no início de um namoro, mas até chegar, por exemplo, num processo de namoro, ou mesmo durante o processo de namoro, até chegar, vamos supor, numa evolução até um casamento, será que as pessoas não mascaram um pouco as suas características? Porque assim, quando não se conhece um ambiente ou não se conhece uma pessoa, a gente tem alguns cuidados a mais. A gente não sai falando para qualquer pessoa, às vezes, o que se fala, por exemplo, dentro de casa. Por exemplo, pai e mãe não vão deixar de ser pais e mães. E aí a pessoa briga, mas daqui a pouco sabe que continua sendo filho, pai e mãe e tal. E não faz isso com o seu parceiro no primeiro momento. Mas daqui a pouco faz parte da personalidade daquela pessoa. Isso não acontece com uma certa frequência. É normal as pessoas
eu não sei se esse seria um termo, mas mascararem um pouco do que elas são no início de um relacionamento? Hoje é dia de lembrar alguns velhinhos geniais, né? Estava lembrando Ciro Martins, grande figura. O Freud dizia que o início de qualquer relação, de qualquer tipo, tu nunca te apresenta como tu és, e nem a situação, pessoa, instituição, etc., é o que tu imagina que seja. Isso é um fenômeno, digamos assim, por exemplo, o namoro. Menos. Está conhecendo alguém. E está a fim de te acertar na vida afetiva, né? Então, normalmente a pessoa quer encontrar alguém que seja o melhor para si. Isso é normal. Não vai escolher o pior. Se escolhe o pior, está completamente ensandecido. É uma escolha para lá de patológica. São os amores bandidos. Então, procura o melhor. E aí, enxerga coisas que não correspondem exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas que eu acompanho, em psicoterapia, no consultório, né? Digo, tu procura alguém que te veja como o Brad Pitt, se é uma mulher. E tu vejas ela como Angelina Jolie. Tu sabe que tu não és um, nem ela é a outra. Esse fenômeno de ilusão, digamos assim, é um sentimento, né? Ele faz parte do enamorar. Então dá para se considerar isso normal. Começou o relacionamento sem essa conotação moral do esconder. Sim. É normal que tu enxergue o Brad Pitt. Se tu gosta do cara, pô, que cara legal, tá? Ou ela, ele, né? Por isso é que no primeiro ano terminam a maior parte, boa parte das relações. Porque é quando tu vai adquirindo uma visão não ideal do outro, mas real. Aí tu vê que o cara, enfim, o início é que nem cinema, né? Não tem cheiro nem gosto. Depois tu vê que o cara, enfim, tem seus problemas, como qualquer um, tem suas dificuldades. E aí é o processo de fazer digamos, um ajuste entre a figura ideal e a figura real. Se o balanço aí for positivo, segue. Mas boa parte, eu estou meio desatualizado do índice, porque mudou muito a história de casar, viver junto, né? Sim. Primeiro, sabiamente, os jovens vivem juntos. Depois casam ou não. Mas uma boa parte dos descasamentos, né, se davam no primeiro ano das separações. Formais, casamentos formais. Né? Não sei há quantos anos, mas acho que não mudou. Por quê? Por causa desse fenômeno da desilusão. A pessoa não é o que tu imaginava, mas em troca é um cara legal, é um cara que está na tua, é um cara trabalhador, é um cara honesto, é um cara afetivo. E leva tanto tempo assim? Um ano, um ano para tu ver como é que é? Tô falando antes não consegue. Tem tantas pessoas que casam em 6 meses. Em 2 meses já vi gente casar. Bom, eu já vi paixões de 3 dias. Fatais. Como fatais? Um O que é o fatal? Tem tanta... Um desenlace trágico. Isso é um tipo de relação, um tipo de paixão, né? Há alguns anos atrás se diria que tinha o famoso amor de carnaval, né? Então era a pessoa da tua vida. Mas na quarta-feira de cinza, deu. Pois é. Bom, mas Doris, então, diretora executiva da Encontre Assessoria, que é um assunto também muito velado, as assessorias
amorosas. Eu acho que ainda no nosso estado e no nosso país é um mercado em que a gente tem dificuldade de saber como é que funciona. E é justamente por isso, porque o nome vitrine vem justamente para expor as coisas como elas são, com transparência. O que a agência de assessoria amorosa, qual é o objetivo dela? Como é que é o funcionamento? Quem é que procura mais homens, mais mulheres, faixa etária? Conta um pouco para a gente. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Bom, uma primeira pergunta, qual é? Como é que funciona? Isso. Bom, a agência, assim, o pessoal procura hoje pela internet. Eu tinha até já fiz propaganda em rádio e tal, mas hoje pelo Google, né, o pessoal procura aí me procura, pessoalmente, a entrevista a gente faz pessoalmente, não pode ser por telefone nem por internet, é pessoalmente a entrevista, aí passa por uma entrevista, apresenta documentos, fotos, enfim, e aí a partir daí a gente cruza os dados com as pessoas que eu já tenho cadastradas para ver se fecha os perfis e aí faz as devidas apresentações. Primeiro, mostramos para os homens, antes era ao mesmo tempo homens e mulheres. Mostrava, né? Concomitante. Aí eu, com a experiência, eu vi que assim, as mulheres ficavam muito frustradas, porque, em geral, elas aceitavam conhecer a pessoa ou as pessoas que eu indicava. E os homens, nem sempre. Então, aí eu achei então melhor primeiro apresentar para os homens, né? Então eles concordando, eu passo. Apresenta o quê? Mostra foto? Foto e alguma característica, né, de perfil, tá? E aí, porque os homens são muito mais visuais mesmo, né, pela aparência. Então aquela foto ali é importante, que eu acho muito até triste, né? Para mim é frustrante olhar um papel e dizer, não quero nem falar, nem ouvir a voz, nem, né? E as mulheres, em geral, aceitam. É tranquilo isso, é bem tranquilo. Então, eu passo primeiro para eles aceitando, passo para elas. E elas, então, concordando. Então, passo os contatos. E aí, a partir daí, já é por conta do casal. Quem é o público que mais procura? Quer dizer, qual é a faixa etária? Faixa etária. São mais homens, são mais mulheres? Sim, bem mais mulheres, bem mais. Acho que 60%, quase 70% de mulheres. A faixa etária eu tenho bem ampla, assim, eu tenho 28, eu tenho mais novo, tem 28 anos, e mais velho, 70. Mas a concentração maior é de 40 a 60 anos. Há quanto tempo tu trabalha nessa área? Vai fazer 4 anos agora, em julho. E qual é a maior dificuldade que tu, vamos dizer assim, que tu vivencia nesse primeiro encontro? Qual é a dificuldade que essas pessoas relatam? Por que elas estão buscando essa assessoria? Por quê? N motivos, mas principalmente assim, ganhar tempo. Elas já não querem mais passar, a maioria já passou por alguns relacionamentos e não querem mais perder, entre aspas, aquele tempo entre o conhecer e ver qual é o objetivo realmente que a pessoa tem, né, se é um relacionamento sério ou não. Então, na agência, eu acho que o grande lance é que todos têm o mesmo objetivo. Quem procura uma agência quer um relacionamento sério. Geralmente na agência o principal é que terás digamos, uma maior segurança, né? Como tu falaste, tu faz uma certa investigação, uma certa pede os documentos, tal, que diferencia de tu buscar diretamente na internet. Né? Nós estávamos conversando antes de iniciar o programa das questões de golpe, né? Que se tem muito hoje na questão da internet, até se tiveres algum caso, assim, não precisa citar nome, como é que foi, algo desse tipo, algum golpe que... Sim, a gente, até há pouco tempo apareceu na televisão uma reportagem sobre isso, né? Um golpe da internet, até
acho que é um grupo de fora, né, do exterior, assim, que usa a carência das pessoas, né, principalmente as mulheres, né, E sobre isso, é interessante essa pergunta, até eu ia esquentar um pouco a chapa aqui, mas eu vou deixar para depois. Essa questão da carência, doutora, por que geralmente, tanto dependente do sexo, tanto o homem quanto a mulher, quando se encontra carente, digamos assim, emocionalmente, por que é tão fácil uma pessoa que quer usar esta pessoa, por que é tão fácil ela conseguir tirar, geralmente quando tu quer usar é para pegar algum bem, né? Por que é tão fácil a pessoa se abrir e ficar iludida quando uma outra pessoa está carente, se é assim que se pode dizer? Vamos entrar para a parte técnica aí. As pessoas, de modo geral, o ser humano, ele nasce antes do tempo. É precoce, biologicamente falando. Isso determina que ele fique muitos anos dependente do ambiente. Então, a criança que nasce depende dos cuidadores, mãe, pai, etc. Por muitos anos até ser independente, autônomo. Isso deixa uma marca, dependência absoluta. O Mowgli, o menino criado por lobos, é lobo, anda de 4, uiva. Não é um ser humano. Teve todo o patrimônio, mas é um pequeno, digamos assim, a feição é de lobo. Sim. Isso é para tipificar bem que o que faz ao ser humano é o contato com o ser humano, é o cuidado com o ser humano. Então nós somos, por definição, dependentes, do nascimento à morte. A pergunta é um pouquinho mais adiante. Se as dependências que nós contraímos inevitavelmente, tu dependes para te realizar como comunicador da televisão. Sim. Como homem público da tua atividade. E assim cada um de nós. Né? O médico sem o paciente não existe. Né? Então nós dependemos. A pergunta então é se são dependências boas ou más. E vivemos uma época preocupante. Por quê? Porque os parâmetros sobre os quais, nos últimos 50 anos, todos os sistemas sociais tinham escorado a sua segurança de modo habitual e até centenário, trabalho. Tu entravas numa firma, como tantos e tantos exemplos, como office boy, alguns chegavam a gerente, faziam uma carreira. Eu me lembro, quando jovem, né, entrou no Banco do Brasil, então era uma Caixa Federal, o Exército. Né? Está assegurado, está garantido, era o termo lá. Né? Então havia segurança que tu não ia ser posto para fora, que tu tinha a vida garantida quanto ao ganho, sustento. Bom, isso mudou. Hoje as relações de trabalho são tudo menos seguras. Eu estou com um caso, eu faço muita psiquiatria legal. É mais porque eu já estou há muito tempo no pedaço, fui diretor do manicômio judiciário, então estou muito procurado. Então, gerente, 22 anos de banco. Gerente. Foi demitido. Sem razão nenhuma. Só que eu imagino, o salário dele era grande, um banco privado, né? Então não há segurança. Um outro caso, gerente de hotel, 28 anos. Então são casos que mostram que o trabalho, que era uma das escolas da nossa segurança pessoal, que te assegurava a sobrevivência, o ganho, não é mais. No Vale do Silício, famoso, agora tem... É piada, né? Querem fazer aqui, no Vale do Sapateiro, um Vale do Silício, dos políticos. Nada contra. Acho que eles são capazes, né? Só acho que da mão desses políticos não sai nada.
O tempo médio de trabalho nas firmas, no Vale do Silício, é 7 meses. Eu tenho uma das minhas filhas, a mais velha, mora em Berlim, é casada com um executivo alemão. Trabalha na Volkswagen, a principal fábrica da Volkswagen. Ele muitas vezes trabalha em casa. Acompanhei outro, que é de uma multinacional da área de computação, que o trabalho dele, meses e meses, era em casa. Até ia consultar comigo, ficava ali no shopping, num café, e despachava dali. Então, trabalho, não é mais o que há. E com isso, cresce a competição e a insegurança. Outra fonte, família. Fonte de segurança. Mudou muito. Hoje metade das famílias é monoparental, só tem mãe. Quase metade das residências na Europa são pessoas que moram sozinhas. Há um déficit de nascimentos na Alemanha, em outros países europeus. Hoje, é raro num ambiente, numa escola, por exemplo, o aluno aliás, essa minha filha que mora na Alemanha, ela diz, o meu genro é filho de pais separados, como 90%. Ela disse que eu e a minha esposa, nós estamos juntos há 40 anos, aliás, minhas homenagens à minha eterna namorada, Hoje vai ganhar uma jantinha especial, né? Depois dessa, ah, mas ela sabe as razões e depois dessa ouviu mandando um abraço. Tá, já fez o teu, já ganhou o dia, já garantiu a noite. Mas de coração ela sabe e a vida teria sido outra, sem o sabor, colorido que teve e que tem. Bonito isso. Mas de qualquer maneira, ela disse que nós vamos para o Guinness. Porque ninguém mais fica 40 anos juntos. Então, quero te dizer que a família, que era um outro ponto de segurança, não é mais o mesmo. A mesma. Hoje, digamos, os valores, eu peguei, no começo da minha carreira, muitos anos, pessoas de escolha sexual heterodoxa, não convencional. O público gay, etc. Poucos se tratavam, alvo de muita discriminação, muita violência. Hoje eu atendo casal gay que adotaram filhos, se separaram, que deixam herança, que deixam pensão, pessoas que mudaram o nome sem mudar o sexo biológico. A família é outra. Então, eu só quero dizer o seguinte, é que essas mudanças são céleres, são rápidas para se instituir, e isso aumenta os pontos de insegurança que a gente tem. Tu não tem muito onde te segurar. Aumenta as carências? Acaba reforçando. A insegurança acaba reforçando, então, a dependência. Que aí tu te escolhe ali para te suprir. Não, eu estou assegurado. Tenho a segurança que vou ter dinheiro. Tenho a segurança que vou ter amor. Isso já era. Os amores hoje são por temporadas, né? Quase não chega a ser de carnaval, mas é um pouquinho mais, né? Então, tu não tem mais, na dependência, digamos assim, pontos de apoio para ser atendido. Tem alguém que te entenda, te compreenda, te proteja, né? Que é o anseio de todos. E isso é muito forte, em algumas pessoas é mais forte essa necessidade do que em outras, aí tu te submete até um doente que vai te escravizar, que vai te maltratar, que vai te pôr. Então, em síntese, dependência má
eu costumo definir, caracterizar como a dependência que não produz crescimento para os dois e que submete o outro, que restringe, que cerceia. Se é um homem com a mulher não pode se produzir, não pode ter liberdade de atuação. Alguns chegam até a proibir de trabalhar. Doutor, falando justamente sobre isso, a questão, por exemplo, que alguns não proíbem, né, o trabalho. A gente sabe que nos últimos anos a mulher mudou um pouco o seu perfil no mercado de trabalho, por exemplo. Com certeza no tempo que o senhor casou, no tempo que os meus pais casaram, os meus pais também estão casados há mais de 44 anos, e realmente eu acho que hoje, eu que também lido com pacientes e que escuto muito, porque o dentista acaba virando um pouco psicólogo, né? Eu tenho até algumas pessoas dessa área que eu atendo que dizem, Silvia deitou a cadeira, virou divã. Então as pessoas comentam, até porque a gente não está fazendo um julgamento ali. Mas a mulher mudou um pouco no seu... Ela se inseriu mais no mercado de trabalho, ela tem uma independência muito maior financeira hoje. Será que isso não tem influência direta, por exemplo, em relação a talvez aquela palavra tolerância ou o ceder? Porque em qualquer relação a pessoa tem que ceder em algum momento. Mas o que diferencia esse ceder em que sustenta uma relação saudável do que essa, vamos dizer assim, essa punição, tipo, não, só um pouquinho, essa competição que existe. Que hoje eu vejo, por exemplo, várias mulheres na faixa etária entre 30 e talvez 45 anos aí, bem-sucedidas, independentes, bonitas, mas talvez incapazes de sustentar uma relação amorosa. Não sei se entendi bem. Mas, de qualquer forma, não é por uma razão profissional, não é por uma razão de status socioeconômico, não é por uma razão estética. Todos esses predicados descrever que esse grupo de pessoas tem. São bonitas, bem-sucedidas, profissionais, não dependem de ninguém, etc., economicamente. O problema é afetivo. Quando existe, é afetivo. Escolhe mal. Escolher mal, escolhe conforme as suas carências, digamos assim, exageradas, que leva a abrir mão da sua liberdade de escolha e se submetem ao outro. Mas assim, ó, o que eu vejo? Por exemplo, várias pessoas reclamando no seguinte sentido. O homem não pode ganhar menos do que a mulher, porque ele se sente inferiorizado, então não dá certo a relação. Várias pessoas, eu escuto, por exemplo, pessoas que têm um cargo público, que ganham um salário fixo e que a partir do momento que aquela pessoa ela atingiu aquele nível econômico ou ela atingiu o seu objetivo, passou a ter uma quebra naquela relação. Por quê? Porque o homem, financeiramente, ele não está, por exemplo, naquele mesmo patamar. Escuto muito isso. Muito, muito. Escuto tanto dos homens quanto das mulheres. Bom, é uma realidade. Aí nós lidamos com alguns preconceitos. Na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, a cultura machista é muito forte ainda. Então, tu imagina ganhamento, que a mulher não ser mais quem provê a casa, né? Integralmente, quem manda, né? Isso tinha que ser entendido, e pelas pessoas melhor afetivamente situadas, como uma coisa boa. Que bom que eu vou dividir.
E, aliás, entre os jovens é muito comum isso, até o exagero, de dividir copo d'água, sem exagero, para não haver essa... Parece que é uma questão de princípio. Até exageram nisso. Então, quem tem boa cabeça, toma como uma coisa boa, que a mulher ganha igual ou mais. Vice-versa não dá tanto, o contrário não dá tanto problema. É né? aí que eu queria que o senhor entrasse. Né? Acho que o homem é mais generoso, talvez, nesse sentido, não? Não, eu acho que vai, pode ser até, mas ele está mais, o papel dele no Sul, de modo geral, mas aqui é muito forte, é o papel de provedor, é quem banca, eu sou, né, dono da casa. E tá bom, quem exerce isso, enfim, de um modo sadio, tá legal, né, que se responsabilize por isso. Agora, não nos enganemos. Ainda as mulheres, com todo o crescimento profissional, como pessoas, como, enfim, cidadãs, ainda ganham, comparativamente aos homens, menos, na média. Para a mesma função ganham menos. Para os mesmos cargos de chefia, de manager, de gerência, de serem executivos, tem menos mulheres do que homens. Então, embora todo o progresso, ainda existe uma desigualdade estrutural. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Bom, voltando agora com Vitrine RS, sempre a sua participação é importante através do WhatsApp 8585-2037. O nosso programa está começando a esquentar, está começando a chapa a esquentar, ainda não esquentou, que eu tenho uma pergunta muito boa aqui, também para o meu amigo Dr. Luiz Carlos, mas com a nossa diretora executiva Doris, eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que eu cheguei lá, como é que tu me atenderias? Tu chegaria, Rodrigo, o que tu quer? Tu quer uma pessoa de que maneira? Como é que tem essa... Faz uma entrevista, esses dados são colocados num gestor, num computador, tem um software para isso, ou tu mesmo que bolou alguma maneira para depois tu cruzares esses dados? Qual seria a pergunta que tu farias para mim, eu chegando lá na tua agência? Eu tenho uma entrevista, né, que a gente já montada ali, então faço algumas perguntas mais para te conhecer, para eu te conhecer, do que para traçar realmente um perfil. Porque eu fiz também, mandei fazer um programa no computador, tipo, acho que esses de site de relacionamento, para ter esse primeiro cruzamento, porque a minha preocupação é assim, quando eu tiver 200 clientes, por exemplo, 300, 400, como é que eu vou me lembrar das pessoas, né, que as primeiras, ou enfim, né, são muitas pessoas, muitas entrevistas, né? Então eu fiz um programa básico, assim, com perguntas vamos lá, pergunta então. Vamos. Assim, a idade, né? Da pessoa que eu quero isso, buscar. Da pessoa que tu procura. De tal até a idade. Isso. Tá parecido com o Tinder. Isso, como o site, exatamente. Tá parecido o site com o de Tinder. Ó, o Rodrigo tá sabendo aqui, ó. Tu faz parte do Tinder, agora. Rodrigo. Eu vou ter que falar isso aqui no ar. Ele tá no Tinder. Porque o Rodrigo, eu tava esperando esse momento. Mas Você, telespectador, sabe disso. Mas a gente aqui, a gente tem que saber de tudo, né, doutor? Como é que eu vou trazer aqui as pessoas? Eu não vou saber de Facebook, de Tinder, de WhatsApp. Eu vou fazer uma pergunta depois pro doutor, porque eu fui colocada aqui na chapa quente. Quando eu estava viajando, o Rodrigo fez várias perguntas sobre a questão Romeu e Julieta. E depois, sem querer interromper aqui, mas a gente precisa fazer isso, porque o Vitrine RS brinca aqui no ar. Ó, eu tenho outras perguntas para fazer para ele. Você vai se divertir, ó. Mas vamos lá, então. Porque eu fico preocupado com aquela pessoa, aquele nosso telespectador que ficou curioso, porque a gente tem esse preconceito em relação a essas agências de encontro aqui no Sul, como muito bem falaste, né, doutor Luiz, aqui entre Chimangos e Maragatos, a gente ainda, né,
a gente acha que tem que, ao natural acontecer isso. Sim. Pois bem, não é só assim que acontece. Cheguei lá na tua agência. Olha, qual é a pergunta que tu farias para mim? Então, assim, eu traço o teu perfil, né? Uhum. Então, tuas características e as características da pessoa que tu procura. Então, esse é o primeiro cruzamento, só para eu, digamos assim, não me perder, né? Porque tem muitos clientes que aí tu acaba não te lembrando. Então, esse me dá o básico, né? E aí, a partir daí, então, é aí que eu vou ver a ficha, então, com a outra parte mais específica, né, para fazer, então, esse cruzamento e te passar as pessoas mais compatíveis. Né? Geralmente, o homem, ele busca a Julieta e a mulher busca o Romeu, como é que é assim? Ou seja, eu quero chegar assim, ó, eu quero uma pessoa perfeita. As pessoas chegam assim, querendo sempre aquela perfeição, é isso? Eu quero, não, nesse sempre, ponto que eu quero tem. chegar, ou tem uma pessoa que já é mais flexível, olha, não precisa ter, não pode ser o homem, né? Pode ser uma mulher de olhos, não precisa ser azuis, pode ser castanho, pode ser baixinha, não precisa ser aquela mulher, aqueles, né, 1,80 m, uma modelo, como é que funciona essa questão? Vou te dizer que no início até chegam com essa expectativa, mas depois até vão dizer, não, pode tirar isso do perfil, pode tirar. Acontece também, né? Mas, claro, o que eu procuro sempre passar para as pessoas é que a gente não lida com produto, eu não tenho uma prateleira com pessoas daquele perfil que tu, né, idealiza. Né? A gente lida com um ser humano, então... E Doris, já chegou alguém dizendo assim para ti, olha, eu não procuro tanta beleza, eu procuro uma parceria, uma pessoa boa de coração, algo desse tipo? Buscando uma característica do sentimento da outra pessoa e não só aquela questão física. As mulheres 100% procuram assim. Agora os homens... Bom, aí eu quero fazer um gancho aqui, doutor Luiz, que era a pergunta que eu falei que achava para esquentar um pouco, que a executiva Doris falou no início do nosso programa. Que o homem é visual, até tem um livro que diz, o homem é visual e a mulher é auditiva. Essa questão, principalmente agora esquentando um pouco mais na questão sexual em si, por que tanto o homem gosta de ver e a mulher gosta de ouvir? Tem livros que diz que o homem se excita mais na visualização e a mulher é com os olhos fechados, porque ela imagina, e com o homem falando assim, perto dela. Foi o que eu li, pelo menos, não sei. Tem algo a ver, nada a ver? Porque a executiva Doris falou que o homem viu a foto e já não gostou, não quero. Ele descarta. Não quer nem falar, eu disse, pelo menos fala por telefone, ouve a voz. Né? É mais complicado. Tem um terreno novo e muito próspero que se chama neurobiologia. Então, está até na moda. Conhecimentos neurobiológicos aplicados às empresas, aplicados ao gerenciamento das empresas, aplicados a isto ou aquilo. E tem a neurobiologia das emoções. Então tem coisa, o que trata esse campo? De coisas potenciais genéticos, constitucionais, que são dados, são herdados ao longo do desenvolvimento da espécie. E parece que os machos da espécie humana, né, do Homo sapiens, né, eles funcionam mais nesses termos que tu descreveste, sumariamente, digamos assim, né, quando o impacto estético, visual, tem um peso maior do que o impacto afetivo, no caso das fêmeas. Né. Isso é biológico. Isso aí não é reforçado pela cultura. Por exemplo, o Sambódromo, quando foi inaugurado, aquilo foi considerado, aquele desenho do Niemeyer, uma bunda. De mulata, né? Claro, eu. Pô, podia ser considerado montanha gêmeas, podia ter sido tanta coisa, né? Então tu vê que é muito próxima da visão masculina, digamos assim, o estético com a noção sexualizada, né? Ou pelo menos erotizada. Tá? E a mulher é um pouco diferente, né? Ela é mais guiada pelos afetos, pelos sentimentos. Né? Então isso é um
dado que a cultura reforça e usa na propaganda, né? Daria para se dizer, então, que a mulher, sendo envolvida mais por esse lado afetivo, ela se machuca mais facilmente, ela se magoa mais facilmente do que o homem? Eu não acredito, eu acho que não tem vítima sem agressor e agressor sem vítima. Eu acho que é uma dupla. Acho que os dois se quebram. Claro que o início de qualquer relação, como a gente viu, a pessoa procura o melhor. Mais bonito, mais legal, mais carinhoso, mais amoroso, o mais. E aí, na desilusão que ocorre, inevitavelmente, e é ruim quando ocorrem as mortes, por exemplo, nos primeiros meses, ficam aquelas viúvas, ou viúvos, de pessoas idealizadas. Como é difícil resolver isso. Como assim idealizados? No auge da idealização, que é perfeito, o outro morre. Aí é uma porcaria. Porque aí ninguém vai ser igual. Não deu tempo de desiludir. Tu imagina, o cara morre antes do tempo, a moça lá, então fica aquela ideia que deixou pendurada no pincel, né? Mas de qualquer maneira, então, os dois se quebram, porque os dois sofrem da desilusão. O normal é isso, entre o ideal até chegar ao real, uma visão mais real do outro. E aí tem desilusões importantes. A pessoa não é esteticamente o que se pareceu, não